Se o chão está desabando, é porque Deus quer te ensinar a andar sobre as águas. Mateus 14:29. Quando o chão some, o céu se manifesta. Tem horas em que parece que tudo está ruindo ao mesmo tempo. As certezas desaparecem, as portas se fecham, os apoios desmoronam, e por mais que você tente se manter firme, é como se o chão debaixo dos seus pés simplesmente desaparecesse. Você olha ao redor, mas não vê saída. Ora, mas o céu parece calado. Espera, mas a resposta não vem. E é nesse exato momento, quando tudo ao seu redor desaba, que uma voz suave ecoa do meio da tempestade. Vem. É Jesus chamando você para andar sobre as águas. Mateus 14:29 nos apresenta uma das cenas mais impactantes do Evangelho. Pedro, diante do impossível, pisa fora do barco. Ele caminha em direção ao sobrenatural, enquanto o mar continua revolto. E isso não aconteceu quando o mar se acalmou. Aconteceu no meio da tormenta. Isso nos ensina algo poderoso. Deus não espera a tempestade passar para te mostrar o caminho. Ele revela seu poder justamente quando tudo parece perdido. Talvez você esteja vivendo esse exato momento. O chão está cedendo. A vida está em colapso. Os planos falharam. Os relacionamentos quebraram. As forças se foram. Mas o que você ainda não percebeu é que esse colapso pode ser o início do seu milagre. Porque enquanto você tenta se agarrar ao que está afundando, Deus está te chamando para andar por cima daquilo que te ameaça. Ele não quer que você se afunde no medo. Ele quer que você aprenda a caminhar pela fé. O desespero tenta te prender ao barco, mas a fé te convida a sair dele. A lógica diz para esperar até o mar se acalmar, mas Jesus diz, vem agora. E essa decisão muda tudo, porque a verdadeira fé não nasce no conforto, mas na crise. Não se fortalece na calmaria, mas no caos. E quando o chão que sustentava sua autoconfiança desaparece, é aí que você descobre que a voz de Deus é o novo chão onde você pode pisar. Neste vídeo, vamos caminhar juntos por cada detalhe dessa jornada. Você vai descobrir que o colapso pode ser o início da sua promoção espiritual, que a tempestade é uma escola e que o mar é, na verdade, um caminho para os que obedecem. Você vai entender por que o silêncio de Deus não é abandono, mas convite. E vai aprender a transformar águas agitadas em solo firme. Prepare-se, Deus vai te ensinar a andar onde seus pés nunca pisaram antes. Porque quando o chão some, o céu se manifesta. A ilusão do controle e a escola do imprevisto. Existe uma sensação de segurança que nos mantém iludidos. Achamos que temos o controle. Planejamos, organizamos, prevemos cenários, ajustamos os detalhes, e isso até nos dá uma falsa paz. Mas então, algo escapa. Uma notícia inesperada. Um problema que surge de onde menos esperamos. Uma perda, uma falência, um erro que destrói o que levamos anos para construir. E o chão desaba. Não há mais estabilidade. Nada parece seguro. E é nessa hora que somos obrigados a responder uma pergunta profunda. Onde está colocada a nossa confiança? Pedro, como muitos de nós, estava em um barco. Era pescador. Aquele ambiente era seu lugar de domínio. Ele conhecia o mar, sabia como remar, como sobreviver. Mas naquela noite, nada funcionava. O vento era mais forte. As ondas ameaçavam o barco. E por mais que ele usasse toda a sua experiência, percebeu que o controle não estava mais em suas mãos. O mesmo acontece conosco. Deus, por amor, muitas vezes permite que as circunstâncias revelem a fragilidade das nossas bases humanas, para que aprendamos a confiar não no barco, mas na voz que vem sobre as águas. A crise, por mais dolorosa que seja, é uma escola. E uma escola que não entrega diplomas, mas fé. O imprevisto é a sala de aula onde aprendemos que nossa estabilidade não pode estar nas circunstâncias. Porque quando tudo vai bem, é fácil dizer que confiamos em Deus. Mas é quando tudo foge do controle que descobrimos se nossa fé é real ou apenas um discurso bonito. O colapso do chão revela a verdade do coração. Em Provérbios 3, 5, 6, a palavra nos orienta.
Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Repare que não diz, confia em Deus quando tudo fizer sentido. Diz, não te apoies no teu próprio entendimento. Porque o nosso entendimento vacila, a lógica falha, o planejamento humano é limitado. Mas o plano de Deus não depende da lógica, depende da nossa obediência. O que parece um descontrole pode ser, na verdade, um redirecionamento. E se você está vivendo um momento em que tudo saiu do eixo, pode ser que Deus esteja desestruturando o que você construiu sozinho para ensinar você a andar por uma nova rota, onde ele seja o centro, o chão, a direção e o sustento. Às vezes, Deus permite que o chão desabe, para que você descubra que não precisa dele para continuar. Porque o que sustenta não é o chão, é a palavra. Pedro só andou sobre as águas depois que percebeu que o barco, por mais seguro que parecesse, não o levaria até Jesus. Da mesma forma, muitos de nós precisamos entender que o barco da autossuficiência não nos leva até o centro da vontade de Deus. Precisamos sair da segurança da lógica e pisar no terreno da confiança. E esse terreno se chama obediência. Talvez sua vida esteja exatamente nesse ponto. Você tentou todas as fórmulas, mas o que era certo virou caos. O que era previsível agora é inseguro. E você está tentado a se desesperar. Mas Deus está te ensinando. Ele não perdeu o controle. Ele só tirou o controle das suas mãos para que você aprendesse a viver pela fé. O chão está desabando, não porque Deus te abandonou, mas porque Ele está te convidando a uma nova forma de caminhar. Você está matriculado na escola do imprevisto, mas o professor é o Espírito Santo, e as lições não serão escritas em papel, mas na sua alma. Cada lágrima vai se transformar em sabedoria, cada perda vai virar maturidade, cada queda será um degrau de crescimento, porque quem caminha com Deus não depende de chão firme, depende da palavra firme. Você pode até não entender agora, mas confie. O controle que escapou das suas mãos não caiu no vazio. Caiu nas mãos do Pai, e Ele nunca perdeu o comando. A fé não nasce no porto seguro. A fé verdadeira não é gerada em lugares previsíveis. Ela não nasce no conforto, no controle ou na rotina inabalável. A fé nasce no abismo entre o que vemos e o que esperamos, entre o que temos e o que Deus prometeu. Por isso, muitas vezes, Deus nos tira do lugar seguro, não para nos punir, mas para nos amadurecer. Porque fé não é um sentimento religioso, é uma decisão ousada de confiar mesmo sem entender. E essa decisão quase nunca acontece enquanto tudo está sob controle. Em Mateus 14:29, Jesus não disse a Pedro, espere a tempestade passar para andar sobre as águas. Ele disse apenas, vem. Isso nos mostra que o convite ao sobrenatural de Deus não está condicionado ao fim da tempestade, mas à disposição do coração. E é exatamente aí que muitos travam, porque querem viver milagres, mas não querem sair do porto. Querem respostas, mas não querem se mover. Querem testemunhos, mas não querem sair da zona de conforto. O porto seguro pode até parecer proteção, mas muitas vezes se torna prisão. É ali onde tudo é conhecido, previsível, controlável, mas também é ali que a fé morre sufocada pela lógica. Deus não chama seus filhos para viverem paralisados no conhecido. Ele os chama para viverem em movimento, guiados pela voz e não pela vista. Foi isso que Abraão experimentou quando saiu de Ur dos Caldeus sem saber para onde ia. Foi isso que Moisés experimentou quando teve que estender o cajado diante de um mar fechado. Foi isso que Pedro experimentou quando colocou o pé fora do barco. Hebreus 11:1 nos lembra: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. É firme fundamento, mas não visível. É certeza, mas não palpável. Essa é a essência da fé: caminhar sem chão. E é justamente por isso que Deus nos leva a lugares onde o chão desaparece, onde os cálculos não fazem sentido, onde o amanhã parece nebuloso.
porque nesses lugares a fé é forjada. Talvez você esteja tentando voltar para o porto seguro, tentando reconstruir o que foi destruído, tentando encontrar abrigo no que já foi, tentando se esconder do incerto. Mas e se for justamente nesse incerto que Deus quer te ensinar a andar? E se o chão que desabou foi permitido por Deus para revelar um caminho novo? E se a segurança que você perdeu foi substituída por uma direção ainda maior? A fé é desconfortável porque nos desloca. Ela desinstala nossas certezas humanas. E esse deslocamento pode parecer desorientador no começo, mas é nesse lugar que os maiores milagres acontecem. Quando Pedro saiu do barco, ele não andou sobre a água porque tinha habilidade, mas porque confiou na palavra. Ele respondeu ao chamado. O milagre não estava no mar calmo, mas na obediência à voz que dizia: "Vem". Deus não quer que você fique à margem do impossível, torcendo para que algo mude. Ele quer que você se levante e ande, mesmo que tudo ao redor diga que não é possível, mesmo que o vento ainda sopre, mesmo que os seus pés tremam. Porque a fé verdadeira começa exatamente aí, quando você escolhe obedecer antes de ver o resultado. Se você está esperando que tudo se acalme para confiar, vai esperar a vida inteira. Deus está te chamando agora, no meio do medo, no meio do caos, no meio do nada. Ele quer que você viva por fé, não por vista, porque só quem sai do porto vê o sobrenatural. Só quem pisa fora do barco experimenta o impossível. Só quem caminha pela fé vê as águas se tornarem caminho. Então não se prenda ao que era. Não volte para onde Deus já te tirou. O porto seguro que você tanto deseja pode ser o lugar onde sua fé morrerá. Mas o mar revolto à sua frente pode ser o lugar onde sua fé nascerá. O chamado foi feito. A voz ainda ecoa. A pergunta é: você vai sair do barco? Quando a terra treme é para olhar para o céu. Há momentos em que tudo o que era firme de repente balança. O que antes parecia estável, família, saúde, trabalho, sonhos, começa a ruir sem aviso. Você tenta se agarrar ao que ainda resta, mas cada passo parece um afundamento. É nesses momentos que surge o impulso natural de desespero. O medo toma conta. A mente corre em círculos e o coração grita por socorro. Mas a pergunta é: onde você está olhando? Mateus 14:30 nos mostra que Pedro, ao notar o vento forte e olhar para as ondas, teve medo e começou a afundar. É impressionante perceber que enquanto seus olhos estavam fixos em Jesus, ele caminhava sobre o impossível. Mas no instante em que desviou o olhar, afundou. Isso nos ensina uma das lições mais cruciais da jornada cristã. Aquilo que te afunda nem sempre é a tempestade, mas o foco errado. Olhar para as circunstâncias é natural, é humano, mas é também o atalho para a ansiedade, para a dúvida, para o desespero. Porque quando olhamos para tudo o que está fora de controle, esquecemos quem está acima de tudo. A terra pode tremer, as finanças podem ruir, as portas podem fechar, mas o céu permanece firme. Aí é para lá que precisamos olhar quando tudo aqui embaixo balança. No Salmo 121, 1-2, o salmista declara: "Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra." Ele começa com uma pergunta que ecoa no coração de quem está em crise: de onde me virá o socorro? Mas não fica na dúvida. Ele termina com uma convicção: o meu socorro vem do Senhor. Essa transição entre a dúvida e a fé acontece quando mudamos a direção do nosso olhar. O inimigo sabe disso. Ele sabe que se conseguir desviar os seus olhos, ele rouba sua fé. Por isso, ele levanta distrações, ruídos, medos, vozes que gritam dentro da sua mente, dizendo que não tem mais jeito. Ele quer te manter olhando para o chão que desabou, para as contas que não fecham, para os relacionamentos quebrados. Porque enquanto você estiver olhando para a terra, você não consegue enxergar o céu. E quando o céu sai do foco, a fé enfraquece. Mas há uma decisão poderosa que você pode tomar agora: levantar os olhos. Não porque tudo se resolveu, mas porque você decidiu confiar. Não porque as ondas pararam,
mas porque você sabe quem está acima delas. Jesus nunca saiu do lugar. Ele estava lá o tempo todo, estendendo a mão, esperando o olhar de Pedro voltar. E quando Pedro gritou, "Senhor, salva-me!", a resposta foi imediata. Jesus o segurou. Você não precisa esperar afundar completamente para clamar. Nem precisa entender tudo para confiar. Só precisa mudar o foco. Quando a terra treme, é sinal de que você precisa olhar para o alto. Não é o momento de olhar para trás nem de buscar culpados. É hora de lembrar quem está no controle. Isaías 26:3 nos diz: "Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti." Repare que a paz não vem da ausência de problemas, mas do foco em Deus. Quando a mente está firme nele, o coração encontra descanso, mesmo quando o mundo ao redor está em caos. A fé que vence o medo não nasce de palavras positivas ou de promessas humanas. Ela nasce da decisão diária de manter os olhos fixos em Jesus, de lembrar que Ele anda sobre aquilo que te ameaça, de crer que Ele não é apenas o Deus do milagre, mas o Deus da tempestade. Ele não é pego de surpresa, Ele não perde o equilíbrio, Ele não se atrasa. E se hoje a sua terra está tremendo, não se desespere. Use esse tremor como impulso para olhar para cima. Use o caos como convite à presença. Use o colapso como oportunidade de focar em quem nunca falha. Porque quem olha para o céu, mesmo em meio ao abismo, começa a ver pontes onde antes só via queda. Levante os olhos. O socorro está vindo. O chão pode ter desaparecido, mas o céu continua intacto. A tempestade não é o inimigo, é o professor. Existe um erro comum na jornada cristã: acreditar que toda tempestade vem para nos destruir, como se cada vento forte fosse uma fúria do inimigo e cada onda alta fosse um sinal de derrota. Mas nem toda tempestade é um ataque. Algumas são aulas, algumas são treinamentos, algumas são encontros marcados entre a fragilidade humana e a soberania divina. E se você está enfrentando uma, pode ser que Deus esteja mais perto do que nunca, não para te livrar imediatamente, mas para te ensinar profundamente. Em Mateus 14:24-25, antes de Pedro andar sobre as águas, o texto nos revela que os discípulos já estavam no meio da tempestade. O barco era açoitado pelas ondas e o vento era contrário. Era madrugada, escuro, inseguro, humanamente desesperador. E Jesus não apareceu antes da tempestade, mas durante. Isso quebra a ideia de que Deus só está presente quando tudo está em paz. Muitas vezes, Ele está no meio do caos, justamente para revelar o que só o caos pode ensinar. O problema é que fomos ensinados a orar pedindo livramento. Mas Deus nem sempre nos livra do meio. Ele nos sustenta dentro. Ele nos forma no processo. E isso muda tudo, porque ao invés de apenas esperar que acabe, passamos a perguntar: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? E essa pergunta abre os olhos espirituais. Tiago 1:2-4 nos dá um choque de maturidade. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. A tempestade que hoje te aperta pode ser o ambiente que vai te amadurecer, o lugar onde sua fé deixará de ser teoria e se tornará resistência. A tempestade ensina o que a calmaria jamais conseguiria. Ela revela as áreas que ainda estão frágeis, expõe onde ainda dependemos do controle humano e, principalmente, nos conduz a um nível mais profundo de rendição. O vento contrário faz você remar com mais força, mas também te obriga a depender de algo maior que o seu próprio braço. Lembre-se de Jonas. A tempestade que o alcançou não foi do diabo, foi de Deus. Não para puni-lo, mas para trazê-lo de volta ao propósito. Lembre-se de Paulo em Atos 27. A tempestade que quase destruiu o navio serviu para mostrar que, ainda que tudo se perdesse, a palavra de Deus continuaria de pé. E lembre-se de Jesus, que acalmou o mar com uma só palavra, mas antes
permitiu que os discípulos entrassem no pânico para ensiná-los a confiar na presença e não na estabilidade externa. Pode ser que você esteja perguntando: Deus, por que o Senhor não acalma essa tempestade logo? Mas talvez a pergunta certa seja: Deus, o que o Senhor está moldando em mim através dessa tempestade? Porque se o seu foco for só escapar, você vai perder o ensinamento. Mas se o seu coração estiver sensível, você vai sair disso mais forte, mais sábio e mais cheio da presença de Deus do que nunca. A tempestade não é o inimigo. O verdadeiro inimigo é continuar imaturo. O verdadeiro inimigo é sair do processo sem ter aprendido nada. O verdadeiro inimigo é endurecer o coração quando Deus queria quebrantar. A tempestade pode ser barulhenta, mas ela revela uma voz mais forte, a voz de Deus, te chamando para um nível mais profundo. Então pare de amaldiçoar o que pode estar te formando. Pare de pedir que Deus tire você de algo que talvez seja justamente o caminho para te reposicionar. E comece a prestar atenção, porque em cada rajada de vento há uma lição. Em cada onda que ameaça, há uma mão estendida. Em cada grito de desespero há um Deus dizendo: estou aqui. Você não está sozinho, e essa tempestade não vai te destruir, vai te ensinar. Se você quer viver o impossível, vai ter que sair do barco. Há um ponto decisivo na jornada da fé, um momento em que as orações deixam de ser apenas pedidos e se tornam passos, em que a espera precisa se transformar em movimento. E esse ponto é exatamente onde muitos travam. Querem o milagre, mas permanecem no barco. Querem ver Deus agindo, mas não querem se arriscar. Querem experimentar o sobrenatural, mas se recusam a deixar o que ainda parece seguro. Mas a verdade é direta. Não há como andar sobre as águas sem sair do barco. Mateus 14:29 nos mostra uma cena crucial. Jesus diz apenas uma palavra: vem. E essa palavra não veio com explicações, não veio com garantias, não veio com uma rota alternativa, veio como um convite para o impossível. E Pedro, ao responder, não apenas saiu do barco, ele rompeu com uma lógica inteira de sobrevivência. Porque quem pisa sobre as águas não está buscando estabilidade, está obedecendo a uma voz que sustenta mais que o chão. Muitos oram pedindo sinais, direção, intervenção divina. Mas quando Deus fala, hesitam, porque o barco, apesar da tempestade, ainda é conhecido. Ainda parece mais confiável do que o mar. O problema é que esse barco representa mais que segurança física. Ele simboliza velhos padrões, crenças limitantes, estruturas emocionais que nos mantêm presos. E enquanto você estiver agarrado ao que conhece, nunca conhecerá o que Deus quer te revelar. Sair do barco não é uma ação impulsiva, é uma obediência corajosa. É crer que se Deus está chamando, então o chão vai se formar debaixo dos seus pés a cada passo. Hebreus 11:8 nos diz que Abraão obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Ele largou o conhecido para seguir uma promessa. E é exatamente isso que a fé exige, que você se mova antes de ver. Deus está chamando você para um novo tempo. Mas esse novo não está dentro do barco. Não está onde os outros estão se protegendo. Está do lado de fora, onde só caminha quem confia. E se você continuar esperando o mar se acalmar para sair, vai passar a vida preso ao que não te transforma. Porque o milagre não está no conforto, mas na entrega. Lembre-se, os outros discípulos permaneceram no barco, assistiram à cena, viram o vento, viram Pedro andar, mas não experimentaram o mesmo. Porque só quem sai, vive o impossível. Só quem decide andar sobre o improvável, descobre o poder da palavra que sustenta. Talvez você esteja preso ao barco da aprovação dos outros, do medo de errar, da dependência emocional, de estruturas que parecem confiáveis, mas que já não sustentam mais o que Deus quer fazer. E o Espírito Santo está dizendo: sai, porque enquanto você ficar aí, não vai viver o que Deus separou. O barco representa o passado, a água representa o desafio, mas a voz representa o futuro. Não espere estar pronto. Pedro também não estava. Ele só obedeceu. E é isso que Deus espera de você, que a sua fé seja maior que o seu medo.
Que a sua confiança na palavra seja maior que a sua análise do ambiente. Que você decida se mover mesmo tremendo. Porque a fé verdadeira não é ausência de medo, é movimento apesar dele. Você está orando por mudança? Então prepare-se para sair. Você quer viver o novo? Então se levante, porque o vem já foi liberado. O céu já falou. O caminho não vai aparecer antes do passo, vai se revelar durante. E se você tiver coragem de sair do barco, vai descobrir que as águas que assustam são o mesmo lugar onde Deus sustenta. E quando isso acontecer, você nunca mais vai querer voltar. A voz de Deus é mais firme que o chão. Em tempos de crise, instabilidade e medo, somos levados a buscar algo que nos devolva a sensação de segurança. Procuramos por respostas, por garantias, por chão firme. Mas quando o chão desaparece, quando tudo o que você conhecia desaba, é natural se perguntar: o que ainda posso confiar? E é nesse momento que você precisa entender uma das verdades mais libertadoras da fé cristã. O que te sustenta não é o que você vê, é o que você ouve da parte de Deus. Em Mateus 14:29, Pedro não pisou na água por ter certeza de que seria seguro. Ele não fez um teste de profundidade, não mediu a força do vento. Ele apenas ouviu uma palavra: vem. E essa palavra foi suficiente. Ela foi mais sólida do que o mar, mais estável do que o barco, mais confiável do que qualquer chão que já havia pisado. Porque a voz de Deus é o verdadeiro fundamento de quem vive pela fé. Tudo ao redor pode estar em colapso, mas quando Deus fala, a alma encontra direção. E essa é a diferença entre quem anda pelo que sente e quem anda pelo que crê. Sentimentos mudam, circunstâncias mudam, mas a palavra que sai da boca de Deus permanece para sempre. Isaías 40:8 declara: seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. É por isso que a fé não se baseia em chão físico, ela se baseia em promessa, e promessa não se vê, se ouve. Quando você aprende a reconhecer a voz de Deus em meio à tempestade, o mar pode continuar bravo, mas o seu coração permanece firme. O vento pode soprar forte, mas a sua alma não será arrancada. Porque o que te mantém de pé não é o ambiente, é a palavra que foi liberada sobre você. No deserto, Deus sustentou o povo de Israel com uma palavra diária, maná que caía do céu todas as manhãs. E Jesus, ao ser tentado no deserto, respondeu em Mateus 4:4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso nos mostra que a nossa maior fonte de estabilidade não é algo que colocamos debaixo dos pés, mas algo que colocamos dentro do coração. É a voz, a direção, a presença que fala, guia, orienta. O que Pedro teve ali não foi chão, foi fé em uma voz. E é isso que Deus quer te ensinar hoje. Você pode até não ver o caminho, mas se ele disse vem, então o caminho está garantido. Porque quando Deus libera uma palavra, até a água se comporta como terra, até o impossível obedece, até o caos se curva. Quando Deus fala, o que não fazia sentido começa a se alinhar. Talvez você esteja esperando que tudo se encaixe para se mover, esperando a calmaria, o sinal verde, a paz natural. Mas o que Deus está te dizendo é: se apoie na minha voz. Confie no que eu falei, não no que você está sentindo. Caminhe pela palavra, não pela aparência, porque se você tiver fé no que Deus falou, então nada poderá te parar. A voz de Deus não falha, ela não muda conforme o vento. Ela não retrocede diante da dificuldade. Ela não é silenciada por oposição. Quando Deus fala, Ele sustenta, Ele honra, Ele cumpre. E se você recebeu uma palavra dele, essa palavra é mais firme do que qualquer chão que você possa ter perdido. Essa é a hora de decidir no seu coração: eu vou confiar na voz. Eu vou caminhar sobre a palavra. Eu vou me mover, mesmo que os meus pés não toquem nada visível. Porque se Deus falou, então é seguro. Se Ele disse, vem, então é possível. E se Ele prometeu, então já está feito, mesmo que eu ainda não veja. O chão pode falhar, as estruturas podem ruir, mas a voz de Deus jamais deixará de te sustentar.
A fé começa com um passo, não com um plano. A maioria das pessoas espera ter um plano antes de agir. Querem ter o mapa completo, os recursos garantidos, o ambiente estável, a lógica funcionando. Querem saber exatamente o que vai acontecer no fim, antes mesmo de dar o primeiro passo. Mas essa não é a linguagem da fé. A fé não é um planejamento estratégico. A fé é uma resposta imediata a uma direção divina. É um passo em obediência, mesmo quando não há garantias. Mateus 14:29 nos mostra que Pedro, ao ouvir o "vem", simplesmente desceu do barco e começou a andar. Ele não pediu detalhes, não questionou se era seguro, não perguntou qual seria o próximo passo. Ele só respondeu com movimento. Esse é o tipo de fé que agrada a Deus. Uma fé que não espera entender tudo, mas confia em quem falou. Uma fé que não exige explicações, mas responde com entrega. Gênesis 12:1-4 revela algo semelhante. Deus chama Abraão dizendo: "Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei." Repare, Deus não revelou a terra naquele momento. Ele disse: "Para a terra que eu te mostrarei." Primeiro, Abraão teria que sair. Só depois veria. E ainda assim ele foi, porque a fé começa com um passo e não com uma rota. A maioria quer um plano detalhado para então obedecer, mas Deus opera ao contrário. Ele espera a obediência primeiro, para então revelar o próximo nível. É como se cada passo de fé acendesse a próxima lâmpada do caminho. Se você não anda, não vê. Se você não sai do lugar, não descobre. Deus trabalha com quem se move, porque o milagre não acontece na hesitação. Ele acontece no movimento. E aqui está uma chave espiritual profunda. O passo de fé é mais poderoso que o plano humano. O seu planejamento pode até te levar até certo ponto, mas só o passo de fé te faz atravessar o impossível. Só ele te posiciona para experimentar o que está além da lógica. Pedro, ao dar o primeiro passo sobre as águas, não sabia o que viria depois. Mas aquele único passo mudou a história dele para sempre. Salmos 37:23 declara: "Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho." Veja que Deus confirma os passos, não os planos. Ele age com quem anda. Ele honra o movimento, mesmo que trêmulo, mesmo que sem força, mesmo que sem clareza. Porque quando você decide obedecer, o céu entra em ação. Talvez o seu problema seja exatamente esse. Você quer caminhar por certeza, não por fé. Está esperando se sentir preparado, seguro, confortável. Mas Deus está dizendo: dê o passo. Não espere ter tudo resolvido. Não espere que os ventos cessem. A ordem já foi dada. O vem já foi pronunciado. Agora é sua vez de se mover. É esse passo que rompe o ciclo da espera. É esse passo que rompe o medo. É esse passo que desarma o inferno. Porque quando um filho de Deus decide sair do lugar confiando apenas na palavra recebida, o céu se move, o impossível se curva e o sobrenatural começa. Não confunda fé com planejamento. Ambos são importantes, mas um depende de você, o outro depende de Deus. E enquanto o plano te protege, a fé te expande. O plano te dá previsibilidade, a fé te dá propósito. E Deus está mais interessado no seu propósito do que no seu conforto. Então, o que está te impedindo de dar o passo? O medo do que pode dar errado? A pressão por parecer insensato? A necessidade de controle? Entregue tudo isso, porque a fé começa com um passo. E se você tiver coragem de dar esse passo, mesmo sem ver o fim, vai perceber que o próprio Deus já está te esperando lá na frente. Quando você afunda, Deus não te deixa. Existe um medo silencioso que acompanha cada passo de fé. E se eu falhar? Essa pergunta ecoa dentro da mente de quem decide obedecer mesmo tremendo. Porque o maior inimigo da obediência não é a dúvida em Deus, mas o medo de não estar à altura. E muitas vezes, quando finalmente decidimos sair do barco e confiar, somos surpreendidos por um tropeço. O pé falha, o medo volta, a mente vacila. E como Pedro,
começamos a afundar. Mas o que precisamos lembrar é que mesmo quando afundamos, Deus não nos deixa. Mateus 14, 30, 31 nos mostra isso com clareza. Pedro, ao notar a força do vento, teve medo e começou a afundar. Ele havia saído do barco, estava andando sobre as águas, mas desviou o olhar e caiu. E o que Jesus fez? Repreendeu? Ignorou? Deixou-o submergir como lição? Não. A Bíblia diz: e imediatamente Jesus, estendendo a mão, segurou-o. Imediatamente, sem hesitação, sem julgamento, sem esperar que Pedro aprendesse sozinho. Porque a graça de Deus não é ativada pela perfeição, mas pelo clamor. Isso precisa ser dito com clareza. Afundar não significa fracassar. Significa que você tentou. Significa que você confiou. Significa que você se moveu em direção à voz. E Deus honra isso. Ele não exige que você seja impecável. Ele só quer que você tenha coragem de sair. E se no meio do caminho o medo te alcançar, Ele estará ali, sempre pronto para estender a mão. Salmos 94, 18, 19 diz: quando eu disse, o meu pé resvala, a tua benignidade, Senhor, me susteve. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações recreiam a minha alma. Deus conhece nossas limitações. Ele sabe do peso que carregamos. E ainda assim, Ele nos chama. Porque o que o impressiona não é a força do nosso passo, mas a direção do nosso coração. Pedro não afundou por rebeldia. Ele afundou por fragilidade. E Deus não abandona quem é frágil. Ao contrário, é na fraqueza que Ele manifesta o seu poder. 2 Coríntios 12, 9 ecoa a resposta do próprio Jesus a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em outras palavras, quando você chega no limite, é aí que Deus começa a agir com plenitude. Afundar é parte do processo, não como castigo, mas como ensino. Porque às vezes é só quando estamos caindo que aprendemos a depender completamente. A queda quebra o orgulho, destroça a autoconfiança e nos posiciona no lugar mais seguro que existe, os braços estendidos do Pai. Muitos desistem nesse ponto. Acham que falhar foi prova de que não estavam prontos, que o medo anulou a fé, que a queda cancelou o chamado. Mas Pedro nos mostra o contrário. Mesmo depois de afundar, ele voltou para o barco com Jesus. E mais tarde, foi ele o escolhido para pregar no dia de Pentecostes. Foi ele quem recebeu a revelação de que Jesus era o Cristo. Foi ele que se tornou uma coluna da igreja. Porque Deus não desqualifica quem afunda. Ele restaura, levanta e transforma. Você pode ter afundado, pode ter perdido o controle, pode ter falhado em meio à tentativa. Mas Deus não desistiu de você. A mão dele ainda está estendida e o chamado ainda está de pé. O que ele começou na sua vida não terminou no momento em que você caiu. A história ainda está sendo escrita e quem segura a caneta é o próprio Deus. O que afunda não é o seu destino, é apenas um capítulo, que o próximo começa quando você decide estender a mão de volta e deixar que ele te levante. A dor do chão quebrado abre caminho para o sobrenatural. A dor que você está sentindo agora talvez não seja o fim de algo, mas a abertura para um novo começo. Quando o chão se rompe debaixo dos seus pés, a sensação imediata é de perda, de falência, de descontrole. Mas, aos olhos de Deus, esse colapso não é aleatório. Ele tem um propósito. E por mais difícil que seja aceitar, algumas dores são exatamente o que nos empurram para viver o sobrenatural. Muitas vezes, é preciso que o que era firme se despedace para que aprendamos a pisar no invisível. O conforto da estabilidade nos acostuma a depender de estruturas e não da palavra. Nos apegamos ao que construímos com esforço, ao que dominamos com o tempo, aos recursos que acumulamos. E então, de repente, tudo desmorona. Relacionamentos se rompem. O emprego acaba, a saúde falha, a paz se vai. E o desespero bate. Mas é nessa rachadura que Deus constrói uma nova rota. João 11 nos mostra um exemplo poderoso. Lázaro havia morrido. Marta e Maria estavam em luto. Parecia o fim.
Mas foi justamente a dor irreversível daquela perda que preparou o cenário para o milagre da ressurreição. A pedra que selava o túmulo foi removida, não para expor o cadáver, mas para revelar o poder da voz que chama os mortos à vida. Jesus disse: Lázaro, vem para fora. E aquele momento marcou para sempre a vida de todos que estavam ali. O que era dor se tornou glória. O que era fim se transformou em testemunho. A mesma dinâmica acontece conosco. Deus, às vezes, permite que o chão se quebre para abrir espaço onde Ele possa agir, sem a interferência do nosso controle. Porque enquanto tudo está intacto, tendemos a confiar na nossa capacidade. Mas quando tudo desaba, nos rendemos. E é exatamente aí que Ele começa a construir algo novo. Isaías 43, 18, 19 declara: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Caminhos não se abrem em solos já asfaltados. Rios não surgem onde já existe água. Deus age onde não há mais nada. Porque o nada é o palco perfeito para o tudo de Deus. A dor que você está sentindo pode ser a confirmação de que você chegou ao fim de um ciclo. E fim de ciclo não é derrota, é reinício. Deus está arrancando os apoios que se tornaram muletas. Está desmoronando muros que impediam sua visão. Está te levando ao limite para que você perceba que o próximo passo não depende mais de você, mas dele. O chão que você perdeu pode ser exatamente o sinal de que é hora de andar sobre águas, de sair da dependência emocional e entrar na confiança espiritual, de parar de calcular e começar a obedecer. Porque o sobrenatural de Deus não entra em ação enquanto você ainda confia no natural. Ele começa quando o natural termina. Talvez você esteja dizendo: eu perdi tudo. Mas pode ser que você só perdeu o que te impedia de viver o que realmente importa. Talvez o que Deus está fazendo agora é limpar o terreno para que Ele possa erguer algo duradouro. Algo que não dependa mais do seu esforço, mas da graça. Algo que não seja baseado em performance, mas em propósito. A dor que rasga hoje pode ser a mesma que abre caminho para o renascimento amanhã. E quando você olhar para trás, vai perceber que o chão quebrado foi, na verdade, a semente da sua nova caminhada com Deus. Porque onde você só via ruínas, Ele estava preparando fundações eternas. Não amaldiçoe esse momento. Santifique-o. Dê a Deus sua dor. Dê a Ele seus cacos, porque ninguém sabe transformar caos em propósito como Ele. A água instável é o novo chão para quem crê. Há uma verdade espiritual que fere o orgulho humano, mas liberta a alma de quem crê. Deus nem sempre vai firmar o chão que você quer, porque Ele quer te ensinar a caminhar sobre o que parece impossível. A água, por natureza, não sustenta. Ela não foi feita para ser piso, mas para ser atravessada. Só que em Mateus 14, 29, aquilo que nunca foi chão se torna caminho para Pedro. A água instável se transforma em base para quem decide confiar na palavra de Jesus. Isso revela que para o coração que crê, o que é instável no mundo pode se tornar o lugar mais seguro quando Deus manda caminhar. A grande crise é que fomos acostumados a buscar segurança em coisas previsíveis. Queremos o salário fixo, a rotina controlada, a saúde estável, os relacionamentos garantidos. E quando qualquer uma dessas áreas começa a oscilar, o coração dispara. A mente se enche de cenários catastróficos. O medo se levanta dizendo que você não vai aguentar. Mas a fé não é a arte de manter tudo sob controle. A fé é a capacidade de continuar em pé quando nada mais parece firme. É caminhar pela palavra e não pela lógica. Segundo Coríntios 5:7, resume isso com uma frase poderosa: porque andamos por fé e não por vista. Quando Pedro coloca o pé para fora do barco, ele está deliberadamente pisando em algo que não tem consistência. A água não mudou de natureza, ela continuava sem estrutura. Mas a palavra vem, liberada por Jesus, fez daquela superfície instável um chão provisório para cada passo de obediência. Isso significa que o milagre não estava na água, mas na voz.
A base não era o mar, era o comando. A estabilidade não vinha das circunstâncias, mas da presença. É isso que Deus quer ensinar quando o chão ao seu redor desaba. Ele não está apenas tirando apoios, ele está mudando a fonte da sua segurança. Está te chamando para sair da dependência de cenários estáveis e entrar em um lugar onde a sua maior certeza não é o saldo bancário, o diagnóstico médico ou a opinião das pessoas, mas a fidelidade da palavra. Hebreus 11, 6 lembra que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário crer que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Em outras palavras, você só vai experimentar esse novo chão se decidir caminhar na confiança de que Ele é quem diz ser. A água instável representa tudo aquilo que foge do seu controle. A mudança inesperada, a porta que se fechou, o projeto que não andou, a relação que tremeu, a fase da vida em que você não tem mais as respostas prontas. Humanamente, esse tipo de cenário só gera insegurança, mas espiritualmente pode se tornar o ambiente ideal para ver Deus sustentando cada passo. Abacuque 3,19 declara: O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Deus não promete que vai rebaixar as alturas para ficarem na sua medida. Ele promete ajustar seus pés para caminhar em lugares onde você nunca caminharia sozinho. A água que você teme hoje pode ser exatamente a altura onde Ele quer te levar. Não para te ver caindo, mas para te ver confiando. A pergunta então não é se a água é firme, mas se a voz que te chamou é confiável. Porque enquanto você gastar energia tentando controlar o que não foi feito para ser controlado, vai viver exausto. O chamado de Deus não é para controlar as ondas, é para confiar no Cristo que está acima delas. A instabilidade ao redor não anula a fidelidade de quem está à frente. Talvez você esteja vivendo uma fase em que tudo aparenta ser líquido, escorregadio, incerto. Você olha para a frente e não vê piso. Só vê riscos. Só vê ameaças. Mas lembre-se de Pedro. Ele não viu o chão, ele viu Jesus. A fé não ignora a realidade, mas ela escolhe focar em alguém maior que a realidade. Quando os olhos se fixam em Cristo, o coração encontra firmeza, mesmo quando nada mais ao redor faz sentido. Deus está te convidando a aceitar que o novo chão da sua vida não será mais o controle, mas a confiança. Não será mais a previsibilidade, mas a presença. Não será mais a certeza do amanhã, mas a certeza de quem caminha com você hoje. A água não vai se tornar terra antes do passo. Ela se torna caminho enquanto você obedece. E se você tiver coragem de caminhar apoiado na palavra, vai perceber que aquilo que parecia pronto para te engolir pode se tornar o mesmo lugar onde Deus vai te sustentar. A água instável é o novo chão para quem crê, porque o verdadeiro chão nunca foi o que estava debaixo dos pés, mas o Deus que sustenta o coração. Quando o silêncio parece abandono. Um dos momentos mais difíceis da caminhada com Deus não é quando a tempestade começa, mas quando ela continua e o céu parece não responder. Você ora, jejua, chora, busca respostas, pede sinais, abre a Bíblia esperando uma direção clara. E ainda assim, tudo parece em silêncio. Nessas horas, o coração sussurra a pergunta que você tem medo de verbalizar: será que Deus me abandonou? Os discípulos em Mateus 14 estavam no meio do mar, enfrentando vento contrário e escuridão. Jesus sabia exatamente onde eles estavam. Sabia da força do vento. Sabia do medo que os cercava, mas não apareceu de imediato. Ele veio na quarta vigília da noite, o horário mais avançado, quando a alma já está cansada e a expectativa parece ter se esgotado. O socorro veio, mas não na hora em que eles queriam. Veio na hora em que o propósito estava pronto. Esse é o ponto que dói, mas cura. O silêncio de Deus não é sinal de ausência, é ferramenta de maturidade. Salmos 13 registra o clamor de Davi dizendo: Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Davi não estava lidando com a falta de fé na existência de Deus,
mas com a dor de não sentir a resposta. Ainda assim, no mesmo salmo ele termina declarando: Eu, porém, confio na tua benignidade. Em outras palavras, ele está dizendo que escolhe confiar no caráter de Deus, mesmo quando não entende o momento de Deus. O silêncio também aparece em João 11, quando Lázaro adoece. Marta e Maria mandam chamar Jesus. Elas sabiam que ele podia curar. Esperavam uma resposta rápida, um milagre imediato. Mas Jesus demora 2 dias para ir até Betânia. Aos olhos humanos, isso parece descaso. Aos olhos espirituais, isso é cenário sendo preparado. Porque se Jesus tivesse curado Lázaro da doença, teriam visto uma cura. Mas quando ele permitiu a morte e depois o ressuscitou, todos testemunharam uma ressurreição. O silêncio de Deus não anulou o amor, apenas ampliou o propósito. O problema é que confundimos silêncio com rejeição. A alma ferida traduz cada dia sem resposta como prova de que não somos importantes. O inimigo sussurra que Deus esqueceu. As circunstâncias gritam que não vai acontecer. O tempo passa e a mente conclui que a promessa caducou. Porém, Isaías 49, 14 e 15 mostra o povo dizendo que o Senhor os tinha abandonado. E a resposta de Deus é forte. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Deus está dizendo que o sentimento de abandono não corresponde à realidade do cuidado dele. Quando o céu fica em silêncio, Deus está trabalhando em níveis que você não vê. Ele está tratando motivações, ajustando rotas, quebrando orgulhos ocultos, alinhando corações, movendo peças invisíveis. Enquanto você acha que nada está acontecendo, Ele está preparando algo maior do que você poderia pedir. É por isso que Efésios 3:20 declara que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Esse poder muitas vezes opera em momentos de silêncio. O silêncio também revela o que realmente sustenta a sua fé. Quando você sente a presença, vê sinais, recebe confirmações, tudo parece fácil. Mas quando não há sensação, quando não há emoção, quando não há novidade, o que mantém você firme? Nessa hora, a fé deixa de ser uma experiência sensorial e passa a ser uma decisão espiritual. Você continua crendo porque conhece quem Deus é, não porque vê o que Ele faz. Abacuque 3:17 e 18 descreve esse nível de maturidade. Mesmo que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que os campos não produzam mantimento, que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Não há sinais externos de favor, mas há uma decisão interna de confiança. Esse é o tipo de fé que o silêncio produz. Talvez você esteja exatamente nesse ponto, orando sem ver mudança, buscando sem sentir nada, indo para o culto com o coração cansado, tentando cantar, mas por dentro, lutando para não desmoronar. E a pergunta persiste: onde está Deus nisso tudo? A resposta é simples e profunda. Ele está no mesmo lugar em que estava quando Jesus estava na cruz, em pleno controle, mesmo quando tudo parecia perdido. O silêncio de Deus não foi abandono de Jesus, foi parte do plano de salvação. Esse momento da sua vida não é prova de rejeição, é aula de confiança. Deus está te ensinando a caminhar, não por estímulo emocional, mas por convicção. Ele está te tirando da fé de conveniência e te levando para a fé de aliança. A fé de quem diz: eu não entendo, mas continuo. Eu não vejo, mas permaneço. Eu não sinto, mas sei em quem tenho crido, como declara 2 Timóteo 1:12. Quando o silêncio parecer abandono, lembre-se de que a história ainda não terminou. O mesmo Jesus que parece ausente na quarta vigília é o que vem andando sobre as águas na hora exata. O mesmo Deus que ficou em silêncio por 4 dias em Betânia é o que chama Lázaro para fora diante de todos. E o mesmo Deus que hoje parece calado na sua vida já marcou o momento em que a voz dele vai romper esse silêncio
e transformar o cenário. Até lá, não desista. O silêncio de Deus não é o fim da caminhada. É apenas o trecho em que Ele te ensina a andar pela fé. O barco não era o lugar do milagre. O barco era o lugar da lógica. Era o que fazia sentido. Era o que representava experiência, proteção e sobrevivência. Ali estavam os discípulos, muitos deles pescadores acostumados com o mar. Eles conheciam as ondas, sabiam ler o vento, entendiam o perigo. E ainda assim, nenhum deles andou sobre as águas dentro do barco. Porque o milagre que Deus queria realizar naquela noite não aconteceria onde todos se sentiam seguros. Aquele cenário nos mostra uma verdade espiritual forte. O barco não era o lugar do milagre, era o ponto de partida. Mateus 14, 28, 29 destaca que foi Pedro quem disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Jesus respondeu: Vem. Repare que Jesus não entrou no barco primeiro para depois mostrar seu poder. Ele chamou Pedro para fora. O milagre estava do lado de fora da zona de conforto. Estava fora da estrutura natural. Estava fora da proteção visível. O barco era o lugar onde todos podiam ver, mas só quem saiu pôde experimentar. Isso se repete na nossa vida. Muitas vezes estamos cercados de gente que vê Jesus, que escuta sobre Jesus, que fala de Jesus, mas não decide sair do barco. O ambiente religioso pode se tornar um barco confortável. Você participa, canta, ouve a palavra, mas não se arrisca a obedecer de verdade quando ele chama para algo maior. E o resultado é um cristianismo de espectadores. Assistimos ao que Deus faz na vida dos outros, mas não nos lançamos no que Ele quer fazer em nós. Em Lucas 5, 4, 6, Jesus manda Pedro lançar as redes em águas profundas depois de uma noite de fracasso. Pedro poderia ter permanecido na superfície da frustração, mas obedece e vai mais fundo. É ali, fora do lugar comum, que a pesca milagrosa acontece. De novo, o milagre não vem para reforçar o conforto, vem para sacudir a estrutura. Deus não realiza prodígios para manter você parado. Faz para mover você para um nível novo de dependência. O barco simboliza tudo aquilo que te dá a sensação de controle. A imagem que você protege, a rota que você conhece, o sistema que você domina. E não há nada de errado em ter estrutura. O problema é quando a estrutura começa a limitar o que Deus quer fazer. Quando o medo de perder o barco impede você de andar com Jesus em um nível mais profundo. Quando a sua maior oração é para que Deus preserve aquilo que na verdade Ele está te chamando para deixar. Hebreus 13, 13 nos convida a sair a Ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Isso significa que muitas vezes o lugar da presença mais intensa não será o lugar da aceitação humana, mas o lugar onde você está disposto a perder algo para ganhar Cristo. O milagre da profundidade com Deus quase sempre acontece fora do aplauso, fora da maioria, fora do conforto. Os outros discípulos ficaram no barco. Não eram incrédulos no sentido absoluto. Tinham medo, tinham dúvidas, estavam cansados, mas permaneceram onde estavam. Pedro decidiu se expor. Ele arriscou a reputação, arriscou a estabilidade, arriscou ser motivo de crítica se afundasse. Só que ele preferiu correr o risco de cair em direção a Jesus do que ficar de pé longe dele. Essa escolha mudou tudo. Talvez o Espírito Santo esteja te mostrando hoje que o barco que você tanto protege já não é mais o lugar do que Deus quer fazer. Pode ser um padrão de vida, uma forma de servir, uma postura emocional, um ambiente que antes fez sentido, mas agora se tornou uma prisão. E o chamado de Deus é claro: vem para fora. O milagre não é para quem se esconde, é para quem responde. Não se contente em assistir. Não transforme a sua fé em teoria. Não use o barco da religião para justificar a falta de passos de obediência. O barco te mantém a salvo das ondas, mas também te mantém distante do impacto do sobrenatural. Quem ficou no barco viu um milagre. Quem saiu do barco viveu um milagre. O lugar em que você está hoje pode ter sido resposta de oração no passado, mas isso não significa que será o lugar de todos os próximos milagres. Deus é Deus de movimento. Ele te chama para avançar.
E o próximo nível não está onde você está acomodado, está onde você está disposto a obedecer. O barco não era o lugar do milagre, era o lugar da escolha. E a pergunta para você agora é simples e profunda. Vai continuar apenas vendo ou está disposto a sair? Deus não te chama para sobreviver, mas para caminhar por cima. Há uma diferença enorme entre sobreviver e viver o que Deus planejou. Sobreviver é acordar, cumprir obrigações, apagar incêndios, suportar a dor e chegar ao fim do dia apenas aliviado por ter passado. Viver o que Deus tem é outra coisa. É caminhar em meio às mesmas lutas, mas com consciência de propósito, de presença, de direção. Deus não te chamou para uma vida onde você apenas suporta a tempestade. Ele te chamou para caminhar por cima dela. Quando Pedro anda sobre as águas em Mateus 14:29, ele não está apenas tentando não morrer. Ele está respondendo a um convite para viver o sobrenatural. Jesus não disse a ele que o manteria simplesmente flutuando. A palavra foi clara e ativa. Vem. Foi um chamado para avançar, não apenas para resistir. Esse é o coração de Deus para você. Ele não quer apenas te ver sobrevivendo a crises. Ele quer te ver crescendo nelas, amadurecendo nelas, sendo transformado nelas. João 10:10 traz um contraste muito forte. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Vida em abundância não é ausência de problemas. É presença de propósito e plenitude, mesmo em cenários desafiadores. Sobreviver é tudo o que o inimigo quer que você aceite. Ele quer que você acredite que se arrastar já é o máximo. Mas Jesus veio para quebrar essa lógica. Ele te chama para viver acima daquilo que tenta te afogar. Romanos 8:37 declara que em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mais do que vencedores não significa apenas escapar. Significa sair do outro lado mais forte, mais consciente de quem Deus é e mais firmado na fé. O inimigo quer te convencer de que você está em constante modo de emergência. Deus quer te lembrar que em Cristo você está em modo de propósito. Caminhar por cima é uma postura interna antes de ser uma experiência externa. É decidir que, mesmo em meio à dor, você não será definido por ela. É escolher crer que sua identidade não é vítima, é filho. É entender que sua história não é guiada pelo vento, é guiada pela voz. Quando Pedro anda sobre as águas, ele não deixa de sentir o vento. Ele apenas deixa de ser governado por ele. Essa é a diferença entre quem sobrevive e quem caminha por cima. Isaías 40:31 diz que os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A imagem não é de alguém apenas preservado em um canto, tentando não desmoronar. É de alguém que se move, avança, sobe. A espera em Deus não é passiva. É uma confiança ativa que te coloca em movimento, mesmo em meio a cenários difíceis. Talvez você tenha vivido tanto tempo em modo de sobrevivência que já nem consegue imaginar outra forma de caminhar. A mente se acostuma com o mínimo. O coração começa a acreditar que qualquer alívio já é muito. Mas o Espírito Santo está te chamando para lembrar quem é o Deus que te sustenta. O mesmo que andou sobre as águas e chamou Pedro para fora do barco, hoje te chama a sair da mentalidade de apenas aguentar. Isso não significa negar a dor. Não significa fingir que os problemas não existem. Caminhar por cima não é viver alienado da realidade. É encarar tudo isso com uma perspectiva diferente. É saber que enquanto sua carne sente o impacto das ondas, seu espírito está firme em uma verdade maior. Deus está com você. Ele não te deixou. E se Ele está, então você não é apenas alguém lutando para não afundar. Você é alguém sendo conduzido para um lugar mais alto. Filipenses 4:13 nos lembra: tudo posso naquele que me fortalece. Isso não é um slogan motivacional. É uma declaração de dependência. Você não consegue caminhar por cima na força da sua mente ou do seu braço. Mas em Cristo, você é capacitado a atravessar o que destruiria qualquer outra pessoa.
Não porque você é forte, mas porque Ele é. Deus não te chamou para sobreviver preso dentro do barco da ansiedade, da culpa, da vergonha, da rotina vazia. Ele te chama para uma vida onde a tempestade não define o seu destino, onde as perdas não encerram a sua história, onde a sua identidade não é marcada pelo que você passou, mas pelo que Ele conquistou por você na cruz. Você pode ter vivido anos lutando para apenas suportar, mas hoje o chamado é outro. Ele está te dizendo que é hora de levantar a cabeça, ajustar o foco, lembrar da palavra que Ele já liberou sobre a sua vida e dar mais um passo. Não apenas para aguentar, mas para avançar. Não apenas para resistir, mas para viver em plenitude. Você não foi criado para ser refém das ondas. Em Cristo, você foi chamado para caminhar acima delas. Quando você obedece, o mar vira caminho. Existem momentos em que tudo à nossa frente parece um bloqueio absoluto. Você olha e não vê saída, só vê mar. Vê contas, vê diagnósticos, vê rejeição, vê portas fechadas, vê uma sequência de impossibilidades. Humanamente, o mar representa fim de linha. Foi assim com o povo de Israel em Êxodo 14. Atrás deles, o exército de Faraó. À frente, o Mar Vermelho. Não havia ponte, não havia barco, não havia rota de fuga. Aos olhos humanos, era o cenário perfeito para o pânico. Aos olhos de Deus, era o cenário perfeito para um milagre de obediência. Deus não disse a Moisés que mandaria um navio, Ele deu uma ordem. Dize aos filhos de Israel que marchem. E mandou Moisés estender a mão sobre o mar. A ordem antecedeu a abertura. O comando veio antes da solução. A obediência precedeu o milagre. Quando Moisés estendeu a vara e o povo começou a se mover, o mar se abriu. Aquele que era um limite intransponível se tornou estrada. Aquilo que era ameaça se transformou em passagem. E isso revela um princípio espiritual profundo. Quando você obedece, o mar não some, ele vira caminho. Em Mateus 14, 29, Pedro viveu a mesma lógica. O mar continuava ali, as ondas continuavam altas, o vento continuava soprando. Jesus não acalmou a tempestade primeiro, ele chamou Pedro para obedecer. O milagre não aconteceu quando a situação mudou, mas quando Pedro respondeu ao chamado. A cada passo que ele dava sobre as águas, a obediência ia transformando aquilo que deveria engolir em algo que sustentava. Não foi o mar que decidiu apoiar Pedro. Foi a palavra de Jesus que susteve cada passo de quem decidiu obedecer. É isso que muitas vezes esquecemos. Queremos que Deus abra o mar para depois decidir se vamos andar. Queremos que Ele mude tudo para então obedecer com tranquilidade. Só que no reino de Deus a ordem é inversa. Em Josué 3, os sacerdotes que carregavam a arca foram orientados a colocar os pés no Jordão, antes que as águas se dividissem. O rio só parou de correr quando os pés tocavam a água. De novo, obedecer primeiro, ver depois. A obediência é a chave que transforma cenário. Não é uma atitude religiosa vazia. É uma resposta de fé à voz de Deus. Quando Ele te pede para perdoar quem te feriu, isso parece um mar impossível. Quando Ele te chama para deixar um relacionamento que te afasta dele, isso parece um mar profundo. Quando Ele te ordena a romper com um pecado secreto, isso parece uma travessia que você não sabe fazer. Mas se você obedecer, vai descobrir que a graça dele sustenta cada passo. João 2 traz outro exemplo. Nas bodas de Caná, Jesus ordena que encham as talhas de água. Não fazia sentido algum. O problema era vinho, não água. Mesmo assim, aqueles servos obedeceram. Eles encheram as talhas, levaram ao mestre-sala, e a água se transformou no melhor vinho. A obediência ativou o milagre. Não havia lógica, havia submissão. O mar da falta virou caminho de provisão. Talvez hoje o seu mar seja uma ordem específica que Deus já colocou no seu coração e você vem adiando. Ele já falou para você parar com algo, começar algo, voltar para um lugar, se reconciliar, se posicionar, se consagrar de uma forma diferente. Você sente esse chamado, mas tem medo do que pode acontecer se obedecer.
e por isso continua parado na margem reclamando do mar, enquanto o céu espera apenas o seu passo. Tiago 1:22 nos adverte a não sermos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Ouvir dá conforto espiritual, obedecer dá fruto espiritual. Ouvintes contemplam mares, obedientes atravessam. Ouvintes comentam sobre a tempestade. Obedientes descobrem como é andar por cima dela. O que diferencia um do outro não é o quanto sabem, mas o quanto se rendem à voz de Deus. A verdade é que você não precisa ver o mar se abrir por completo para obedecer. Precisa ouvir com clareza a voz do Senhor e decidir confiar. A obediência não é fácil, mas é o lugar mais seguro do mundo, porque não depende da estabilidade do terreno, depende da fidelidade de quem deu a ordem. Se ele mandou andar, ele vai sustentar. Se ele pediu para sair, ele vai conduzir. Se ele disse que vai te levar do outro lado, o mar não é obstáculo, é cenário. Deus não promete uma travessia sem medo, mas promete presença em cada passo. Ele não disse a Moisés que nunca haveria mar, mas garantiu que estaria com ele. Ele não disse a Pedro que não haveria vento, mas se colocou à frente dele sobre as águas. Ele não prometeu a você uma vida sem desafios, mas prometeu que estaria com você todos os dias, até a consumação dos séculos, como declara Mateus 28:20. Então, a pergunta não é se o mar é grande, é se você confia o suficiente para obedecer. Porque quando a obediência entra, o mar deixa de ser fim e se torna caminho. Deixa de ser barreira e se torna testemunho. O que hoje parece um muro de água à sua frente pode ser o lugar onde você verá a fidelidade de Deus como nunca viu antes. Se você obedecer, vai descobrir que o mar nunca teve a palavra final. Deus sempre teve. O chão que desabou é o sinal de que Deus está te promovendo. Chega uma hora em que você precisa escolher como vai interpretar a história que está vivendo. Ou você enxerga o chão que desabou como prova de que Deus te abandonou. Ou você passa a ver esse desabamento como sinal de que Ele está te movendo de lugar. Aos olhos humanos, o colapso é fim. Aos olhos de Deus, muitas vezes é promoção, porque o Deus da Bíblia não é apenas o Deus que consola na perda. Ele é o Deus que usa a perda como ponto de partida para algo maior. Quando Pedro pisa fora do barco e anda sobre as águas em Mateus 14:29, ele não está apenas vivendo um momento de impacto espiritual. Aquela experiência muda o nível de entendimento que ele tem sobre quem Jesus é. O chão que desaba ali não é só o da segurança física, mas o da visão limitada. Ele descobre que Jesus não é apenas o mestre que prega bem no monte, mas o Senhor que domina o mar, o vento e a lógica. Depois daquela noite, Pedro nunca mais seria o mesmo. O colapso da segurança no barco abriu uma nova revelação. E toda promoção espiritual começa assim. Deus permite que estruturas caiam para que novas visões nasçam. Romanos 8:28 afirma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Não diz que todas as coisas são boas, diz que cooperam. A perda, a crise, a humilhação, o tempo de espera, tudo isso nas mãos de Deus se torna matéria-prima para um bem maior. A promoção de Deus não é apenas te colocar em um lugar mais confortável, é te colocar em um lugar mais alinhado com o propósito dele para a sua vida. E muitas vezes, para te tirar de um nível para outro, ele permite que o chão entre esses níveis desabe. Olhe para José em Gênesis. O chão dele desabou várias vezes, da casa do pai para o fundo do poço para a escravidão, da escravidão para a prisão. Cada queda era um desabamento brutal. Parecia retrocesso, parecia abandono, parecia injustiça. Mas em Gênesis 50:20, ele mesmo reconhece que o que seus irmãos intentaram para mal, Deus transformou em bem para a preservação de vida. A cada chão que caía, Deus o aproximava do palácio. A cada perda, Deus o reposicionava. A prisão não foi o fim da história, foi a última estação antes da promoção. Talvez você esteja em uma dessas estações. Perdeu pessoas, perdeu posição, perdeu recursos, perdeu controle,
e tudo dentro de você quer concluir que isso é castigo ou rejeição. Mas e se for reposicionamento? E se Deus estiver te arrancando de um lugar onde você estava pequeno para te colocar em um lugar onde você vai frutificar de verdade? Jeremias 29:11 declara que os pensamentos de Deus a nosso respeito são de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Se o futuro que Ele tem é de paz, então esse chão que está caindo agora não pode ser a última palavra. É apenas o meio. 1 Pedro 5:10 nos lembra que o próprio Deus de toda graça, depois de termos sofrido um pouco, Ele mesmo há de nos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Ou seja, o sofrimento não é o destino, é o intervalo. O alvo é a firmeza, a maturidade, a consolidação. E promoção espiritual não é só ser visto, é ser sustentado. Deus não está apenas te levantando para um lugar mais alto, Ele está te tornando alguém que aguenta esse lugar. Quando o chão desaba, Deus está tirando você de apoios falsos. Está desmontando aquilo que você construiu sem perceber que estava sustentado em orgulho, em controle, em medo, em aparências. Ele faz ruir para reconstruir em outro fundamento. Salmos 42 diz que ele tirou o salmista de um lago horrível e de um charco de lodo e pôs os pés sobre uma rocha, firmando os passos. O chão velho era lama, o chão novo é rocha. O processo entre um e outro parece desmoronamento, mas no fim é promoção. Com Pedro, esse processo inclui medo, grito, afundamento e mão estendida. Não foi bonito, não foi linear, não foi perfeito, mas foi real. E no final, ele voltou para o barco com uma experiência que ninguém mais teve. Ele sabia como era falhar perto de Jesus e ainda assim ser sustentado por ele. Isso o preparou para ser o homem que se levantaria em Atos 2 e pregaria para milhares. O homem que negou, caiu e foi restaurado é o mesmo que depois se torna referência. Porque para Deus, chão que desaba não encerra chamados. Apenas expõe onde Ele ainda vai trabalhar. Talvez hoje você esteja no ponto de olhar para os cacos e perguntar onde Deus está. A resposta é que Ele está exatamente aí. No lugar onde você perdeu o controle, Ele está construindo dependência. No lugar onde você perdeu apoio, Ele está se tornando seu sustento. No lugar onde você perdeu direção, Ele está ajustando sua rota. A promoção de Deus não começa quando você sobe no palco. Começa quando você aprende a confiar nele enquanto tudo cai. O chão que desabou te obriga a escolher entre duas posturas. Ou você tenta juntar tudo e reconstruir a sua velha segurança, ou você entrega os destroços nas mãos de Deus e deixa que Ele faça algo novo. Isaías 43:19 diz que Ele faz coisa nova e que ela já está surgindo, mesmo que você ainda não perceba. Coisa nova não nasce em solo intacto, nasce em terreno mexido. Você não está sendo destruído, está sendo movido. Não está sendo esquecido, está sendo trabalhado. Não está sendo rebaixado, está sendo preparado. O Deus que andou sobre as águas em Mateus 14 é o mesmo que hoje te convida a olhar para o chão que caiu e enxergar um sinal. Um sinal de que Ele não quer que você viva mais no raso. Ele quer te ensinar a andar em um nível de fé que você nunca conheceu. O chão desabou, mas você continua de pé. Isso já é prova de que Deus está te sustentando. E se Ele te sustentou até aqui, não será agora que Ele vai te abandonar. O desabamento é o anúncio de uma nova fase. A promoção não vem depois que tudo fica perfeito. Ela começa quando você decide crer que, mesmo em meio às ruínas, Deus ainda está escrevendo a história. O chão que você perdeu é o sinal de que Deus está te chamando para andar sobre as águas com Ele. E quem atende a esse chamado não termina em queda, termina em testemunho. Amém.